Boa noite, meus irmãos, a paz. Que prazer estar com vocês, estarmos juntos aqui, né? Separados de corpos, mas juntos em espírito. Nós somos espíritos e o nosso espírito se interliga com o espírito do Pai. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está aqui no livro de Isaías, Isaías 24, 4 e 5. A terra pranteia e se murcha, o mundo se enfraquece e se murcha. Mas os altos povos da terra, na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgridem. Meus irmãos, uma palavra tão atual quando nós vamos ler o livro de Isaías, e a gente vai ver que todas as vezes que o povo ele transgrediu contra o Senhor permitiu que algo viesse e assolasse esse povo. Então nós estamos num tempo, de reconhecermos, todos os povos hoje reconhecem a necessidade de um Deus, de voltar para Deus, reconhecem a necessidade de orar, de pedir intervenção divina. Então nós estamos num tempo onde que a gente vê a mão do Senhor também agindo nesse tempo. É tempo de muitas vezes olhar para dentro de nós, de olhar para a nossa família, de olhar pelas coisas que nós estamos fazendo, de reavaliar os nossos conceitos e ver o que nós estamos fazendo, se está agradando a Deus ou não. Nesse momento estamos iniciando o nosso culto, um culto diferente, um culto online. Eu quero que você possa refletir em um hino que nós devemos refletir nele e buscar a presença do Pai nesse momento. Eu quero então que você fique à vontade no seu lar para que você possa refletir nesse hino. O Espírito Santo possa falar com você. Se você rasgar o céu Espírito Santo, apenas mais uma vez. fique à vontade, Senhor, em cada lar. Pai, em nome de Jesus, começa a agir, Pai, em cada mente, em cada coração. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Sim, Deus. Como nos tempos Faça assim, Senhor, passados. como o Senhor já fez, Mostra Pai. teu braço forte, ó grande rei. Como o Senhor fez no Egito, Pai, com suas mãos fortes, ó Pai. O Senhor sarou, o Senhor livrou aquele povo. Mostra Venha sarar, esta Pai. geração Venha sarar essa geração, Senhor. teus prodígios e sinais. Sim, Deus. Mostra, Pai, para aquele que ainda não te conhece, ó Pai. Para aquele que te conhece de ouvir Vem falar. mais uma vez. Oh, Espírito Santo, venha assim. Venha, faça tudo de novo, Espírito Santo. O Senhor que é nosso ajudador. Sim, Deus. Agita sim para o nosso ser, Pai. Move, Pai, com as nossas estruturas, ó Pai. Sim, Deus. Oh, Pai, nós somos seres espirituais, Pai. Sim, Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Por intervenção do Senhor nesse tempo, ó Pai. Venha avivar, Pai. Aviva o Teu povo, Senhor. Aviva cada um desses, Pai, que Te busca. Aviva, Pai, cada um desses, Pai, que clama pelo Senhor, Pai. Pela intervenção do Senhor nesse tempo, ó Pai. O Senhor vai, Pai, mexendo nas estruturas desse país. Mexe, Pai, na estrutura, ó Pai, do Senado, ó Pai. Pai, na estrutura, Pai, do nosso governo federal, governo estadual, Pai. Do governo municipal, Senhor. Seja, Pai, com cada liderança. Sim, Pai. Queremos clamar e suplicar pelo Senhor, Pai, até que o Senhor venha, Pai. Venha agir no nosso tempo, Espírito Santo. Fere, Pai, nosso coração, Pai, para que haja necessidade de Te buscar, Senhor. Fere o nosso coração, Senhor. Oh, Senhor. Uma ferida de sede, uma ferida de fome pelo Teu Espírito, Pai, de religar de novo ao Senhor, Pai. Oh, Pai, tira, Pai, os Teus filhos da mesmice, oh, Pai. Tira os Teus filhos, Pai, da zona de conforto, oh, Pai. Do comodismo, Senhor.
Ó Pai, que nós possamos, Pai, sair desse momento de crise, desse momento, ó Pai, de enfermidade, ó Pai, mais forte, como o povo saiu do Egito, ó Pai. O povo então escravo no Egito e saiu no exército, ó Pai. Que possamos, ó Pai, quando partir, Pai, do momento, ó Pai, dessa enfermidade se cessar, desse vírus, ó Pai, se cessar, ó Pai, que a tua intervenção, Pai, nos faça, ó Pai, sair de casa como um exército, Pai. Um exército, ó Pai, em busca, ó Pai, de fazer justiça pelo teu nome, ó Espírito Santo de Deus. Clamamos a Ti, Senhor, pela intervenção do Senhor, Pai. Ó Espírito Santo, vem intervir, Pai, no nosso tempo, no nosso hoje, ó Pai. Em cada lar, Pai, em cada lar que está tendo seus cultos domésticos, ó Pai, em cada irmão, ó Pai, que tem se unido conosco, ó Pai, nos cultos, ó Pai, através do grupo da igreja, Senhor. Espírito Santo, visita cada um, visita cada célula, Pai, cada célula da nossa igreja. Ó Pai, visita, Pai, cada igreja, Pai, cada pastor. Espírito Santo de Deus, visita cada padre, Senhor. Cada um, Pai, que leva para a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos chamou para ser semeadores. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, Senhor. O Senhor nos chamou, Pai, para pregar a Tua palavra, Jesus. Que possamos sair, Pai. E quando sair dos nossos lares, ó Pai, sair como um exército, Pai. O exército, ó Pai, em busca de justiça. O exército com fome da justiça do Senhor. Oh, Espírito Santo, visita cada casal, Senhor. Visita cada filho, para cada criança, Espírito Santo. Espírito Santo, visita cada um dos meus irmãos que estão enfermos, ó Pai. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Visita a cidade de Mário Campos, Pai. Visita, Pai, cada morador de Mário Campos, Senhor. Visita a cidade de Sarzedo, Pai, cada morador de Sarzedo, Pai. Visita a cidade, Pai, de Betim, cada morador de Betim, Senhor. Visita a cidade de Belo Horizonte, Pai. Oh, Senhor, visita, Pai, cada um, Pai, dos nossos familiares, Senhor. Toca, Pai, de maneira sobrenatural, Senhor. Oh, Senhor, colocamos para as nossas famílias no Teu altar, Senhor. As nossas vidas, ó Pai, no Teu altar, Pai. Oh, Deus. Sim, Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Porque, Pai, não há outro Deus maior e nem melhor do que o Senhor, Pai. Oh, Senhor, nós não descansamos, ó Pai. Porque queremos, ó Pai, a Tua presença, Pai. Queremos ver o Teu agir, Senhor. Age, Senhor, na nossa casa, em cada um desses lares, ó Pai. Ah, Senhor, esse movimento, ó Pai, que muitas vezes tem acontecido dos cultos nos lares, ó Pai, é isso, Pai. É o desejo do coração do Senhor que a família esteja unida, que a família esteja unida, ó Pai, reverenciando ao Senhor. Aviva cada lar, Senhor. Que, ó Pai, esse movimento, ó Pai, de culto nos lares, ele não cesse. Que seja, ó Pai, para sempre. Para que cada um, Pai, possa voltar para o Senhor. Oh, Senhor, até que o Senhor venha. Sim, Deus. Maravilhoso Tu és, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, algo interessante que a gente precisa falar. Nos dias de hoje, né, é uma pandemia. Isso muitas vezes tem deixado as pessoas preocupados, e é caso de preocupar. E para isso nós devemos cada dia nos precaver, a todo momento estar buscando, né, higienizar as nossas mãos, lavar as nossas mãos, né, água, sabão. Se vai sair, vai na rua. Se for necessário, sair, porque nós devemos nos precaver o tempo todo, prevenir, evitar sair. É o tempo de evitarmos, é o tempo de sermos obedientes às nossas autoridades, obedientes, porque nós temos visto vários casos ainda suspeitos surgindo, apesar de o nível de infecção ser pequeno, mas ele é iminente, ele é real, e da forma que eu não quero que isso chegue na minha casa, eu não quero que chegue para a sua casa. Muitas vezes nós nos tornamos hospedeiros desse vírus por 10 dias, nós contraímos esse vírus e ele fica no nosso corpo por 10 dias sem ter sintomas nenhum. E eu continuo sendo transmissor. Eu vou transmitindo para os da minha casa. E talvez eu não vou ter sintomas nenhum, mas eu vou transmitir para os meus pais, para os meus avós. Então, cada momento, se for necessário sair de casa, saia, mas use com precaução todas as orientações de higiene. Lavar as mãos, trocar as roupas, muitas vezes antes de entrar para dentro da sua casa, né? Foi necessário trabalhar,
Então deixe um lugar, muitas vezes fora de casa, para trocar as roupas antes de entrar, né? Lave bem as mãos e use o álcool gel. Amém? Que o Senhor possa continuar abençoando vocês e que nós possamos sair mais forte. A palavra do Senhor diz no Êxodo que o povo entrou para o cativeiro, eles entraram como escravos, mas quando saíram um exército. Que nós possamos sair dessa luta contra esse vírus mais forte, mais unidos, mais perseverantes, mais confiantes no nosso Deus. Meus irmãos, outra coisa que a gente precisa falar é a obra do Senhor, ela é mantida por todos nós. Quando a Bíblia fala, trazei o seu dízimo e as ofertas para que haja mantimento, para que haja manutenção da casa do Senhor. Então, nós já estamos disponibilizando, né, nas redes sociais as contas bancárias para que você possa continuar contribuindo com o seu dízimo, contribuindo com a sua oferta. Só é necessário que você mande para a gente o seu comprovante, pode ser uma foto do seu comprovante que você fez, porque como nós estamos em casa, também o templo está lá, o nosso templo de adoração está lá, e ele é um aluguel, que o aluguel também está vencendo. Todos os dias vence uma parcela desse aluguel. E quando chegar a data certa, é a data de pagar. E nós precisamos arcar com esse compromisso já firmado há mais de 2 anos, não é? Que já estamos ali. Então eu preciso muito da ajuda e da colaboração de vocês, para que quando passar tudo isso, nós podemos voltar, né, para o nosso templo de adoração, e estar lá com as contas em dia, conta de água, luz, amém? Então, já estamos disponibilizando nos grupos e que você, né, possa continuar sendo colaborador para essa obra. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 5. Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia no telefone, seu smartphone, sua Bíblia de papel, mas não deixe de acompanhar, de também participar. Amém? O livro, então, de Mateus vai nos dizer a cura de um leproso, como já está no título. Ora, descendo Jesus do monte, uma grande multidão o seguia. Eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero. Fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-se ao sacerdote e faça uma oferta de sacrifício, como Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Já começando pelo final, quando Jesus ele cura aquele homem, ele fala: faça uma oferta de sacrifício, como Moisés ordenou. Para a gente entender como Moisés ordenou, nós temos que voltar lá no livro de Levíticos 13, capítulos 13 e capítulo 14, vai falar sobre as instruções de como lidar com as pessoas que eram suspeitos de lepra. Interessante que o sacerdote, ele era como se fosse o médico também. Ele avaliava, ele olhava as pessoas para ver se as pessoas tinham os métodos que o próprio Deus instrui para avaliar se a pessoa tinha lepra ou não. Olhava a pele, se tinha os cabelos brancos, se a pele estava esbranquiçada. Então tinha um tempo também de, se não estava evidenciada, a pessoa tinha que ficar 7 dias de reclusão. E depois, se mais 7 dias, se fosse necessário, muitas vezes 14 dias de reclusão, para que essa pessoa, se tivesse com a lepra, ela não contaminasse a outra pessoa. Tão parecido com os nossos dias de hoje, né?
que quando nós olhamos, nós precisamos muitas vezes ficar restrito no nosso lar, para que a gente não participe de uma contaminação para todas as pessoas, né? Talvez dentro do nosso lar, talvez no local de trabalho, né? Mas nós voltamos lá no início desse texto, então, ora Jesus descendo do monte. A gente vê Jesus a todo momento. Quando nós vamos olhar também no livro de Lucas, contando essa mesma história, Lucas capítulo 5, versículos de 12 a... Lucas capítulo 5, versículo 12 a 14, vai contar a mesma história. E a história conta, olha só para você ver que interessante. Mateus conta que Jesus estava descendo do monte. E Lucas já vai contar que após Jesus curar esse leproso, Jesus sai de novo para um lugar deserto para ele poder orar. Meus irmãos, nós aprendemos com Jesus a todo tempo. Jesus estava em oração. Olha só, Jesus ele veio para nos ensinar, Jesus ele veio para ser exemplo para nós. E a todo momento Jesus o que ele fazia era orar. Orar, ele queria nos mostrar que é nos deixar próximos de Deus, nos deixar sensível a ouvir a voz do Pai, nos deixar mais íntimo do nosso Deus. Jesus, mesmo sendo filho, a todo momento ele buscava a instrução do Pai. Jesus, mesmo sendo da divindade, ele não abria mão de orar. Meus irmãos, esse é um exemplo para mim e para você. Nós devemos orar, né? Orar sem cessar. O próprio Cristo disse, nós devemos orar sem cessar. Devemos aproveitar muitas vezes esse tempo que nós estamos mais dentro de casa, esse tempo que muitas pessoas deixou seus afazeres e ainda estão dentro de casa. Muitas vezes tem pessoas que estão falando, não estou aguentando mais ficar em casa, né? Mas aproveite desse tempo, faça desse tempo um tempo de qualidade, né? Que você possa buscar fortalecer o seu espírito. Tem um momento que Cristo disse, olha, o espírito já está pronto, mas a carne ainda é fraca. Nós devemos fortalecer o nosso espírito a todo momento, porque quando a nossa carne é fraca, ela nos leva ao fracasso, a nossa carne ela nos leva ao pecado. Se a carne está fraca, ela sobrepõe ao nosso espírito. Nós devemos buscar a todo momento o fortalecimento, e esse fortalecimento vem da fonte. E qual é a fonte? A nossa fonte é Deus. É Ele que nos fortalece, Ele que nos deixa forte. E quando nós voltamos para esse texto, a Bíblia fala que Jesus então descia do monte e uma grande multidão o esperava. Grande multidão ela seguia Jesus o tempo todo, mas Jesus ele não se preocupava com os holofotes, Jesus não se preocupava com fama, Jesus não se preocupava com elogios. Isso não mexia com Jesus. Isso não deve ser o que vai nos motivar a fazer algo para o Senhor. Elogios, muitas vezes é um tapinha nas costas, muitas vezes é ser reconhecido. Não, Jesus nos ensina que nós devemos fazer as coisas com simplicidade, fazer não para receber um elogio, receber um reconhecimento das pessoas, mas fazer porque tem que ser feito. Ele fala o tempo todo que ele veio cumprir o que já estava escrito. Meus irmãos, a palavra nos diz que todos nós fomos chamados para cumprir o ID. Teve um dia que uma pessoa me falou, mas eu não sei qual que é o meu ministério. O seu ministério, meu irmão, é pregar o ID, levar a palavra do Senhor para toda criatura. E aí o Senhor vai desenvolvendo em você habilidades para trabalhar na casa do Senhor. E voltando para a palavra, nós vamos olhar que esse homem, quando ele viu Jesus, a grande multidão começa a cercar Jesus. E esse homem, quando ele viu Jesus, ele olha e ele se prostra a Jesus, reconhecendo o senhorio do nosso Deus, reconhecendo que todas as pessoas poderiam estar ali querendo algo, mas ele queria mais, ele queria mais. A multidão estava de pé, a multidão estava ali muitas vezes polvorosa, mas ele se prostrou. E muitas vezes o que move a mão do Senhor, o que move o coração de Jesus, o que deixa ele, muitas vezes, que move o coração dele, é quando a pessoa ela se prostra diante dele. Se prostrar é muitas vezes reconhecer que é pequeno, se prostrar é muitas vezes reconhecer que é fraco, se prostrar é muitas vezes reconhecer que é limitado,
que não tem forças mais. Senhor, eu estou aqui pelas minhas condições. Eu não consigo mais. É só através do Senhor. Quando esse homem se prostrou, ele moveu o coração de Jesus de íntima compaixão, né? E ele falou, mestre, ele não impôs nada. Sabe o que ele falou? Ele olhou para Jesus e falou assim, Jesus, se tu quiseres. Ele já estava reconhecendo a grandeza de Jesus. Ele já estava reconhecendo, talvez, já tinha notícias de tudo que Jesus já estava fazendo naquele tempo. Ele estava reconhecendo que Jesus tinha poder para fazer todas as coisas. Mas ele preferiu deixar que Jesus escolhesse. Ele falou, mestre, se tu quiseres, tu podes me deixar são. E quantas vezes, né? Nós vemos falar, vou fazer isso, mas se Deus não mudar minha vida, se Deus, eu vou até fazer isso, eu vou hoje, a última vez na igreja, vou fazer só mais isso. Se Deus não mudar minha vida, se Deus não mudar esse homem, se Deus não abrir a porta, se Deus não mudar essa mulher, se Deus não mudar os meus filhos, eu não vou na igreja mais. Quantas pessoas que a gente tem visto as pessoas colocando imposições para o nosso Deus. Quantas pessoas tem muitas vezes achando que ela é dono da palavra, de colocar Jesus, de colocar Deus contra a parede, de colocar imposições. Ah, estou cansado de orar, não vou orar mais. Se você não orar, meu irmão, quem vai deixar de ganhar é você. Nós só deixamos, só nós que perdemos. Porque todas as coisas acontecem e Deus ele não sai do centro. Você sabe uma coisa interessante? Quando nós pegamos a Bíblia e vamos ler em Apocalipse, quando começa o livro de Apocalipse, antes a gente vai ver que a igreja estava sendo perseguida. Aí, Apocalipse é o livro das revelações. O Senhor permite que João ele é levado para a ilha de Patmos para que lá o Senhor pudesse trazer revelações para ele. Um lugar para ele ficar excluído, um lugar para ele ficar afastado de todo mundo, um lugar para ele ficar longe das notícias ruins. Porque a todo momento os cristãos estavam sendo perseguidos, a todo momento os cristãos estavam sendo massacrados, queimados em praça pública, a todo momento estava tendo algo na perseguição aos cristãos. E aí o Senhor permite que João ele possa ir para a ilha de Patmos, um lugar afastado, um lugar excluído, um lugar longe de tudo. Talvez é o nosso momento de hoje, não é isso? Ficar afastado do trabalho, afastado muitas vezes dos amigos, de contato com outras pessoas. Talvez é isso que o Senhor quer, falar com você da mesma forma que ele falou com João. E sabe o que é interessante? Em tudo que estava acontecendo, o povo tudo polvoroso, o povo tudo agitado com aquilo ali. E o Senhor leva João para mostrar a ele. E quando olha, João começa a ver as revelações. Ele vê Deus sentado num alto e sublime trono. Você sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que independente das situações que estão acontecendo, naquele tempo de João, cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, estavam sofrendo perseguições terríveis, a igreja, mas Deus continuava no trono. Isso quer dizer para mim e para você que Deus ainda ele tem controle sobre todas as coisas. Deus ele tem controle sobre a minha vida, Deus ele tem controle sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os nossos negócios. Ele tem controle até sobre esse vírus. E tudo ainda está no poder da sua mão, da sua fala. Amém? Nós devemos cada dia mais confiar no nosso Deus. Voltando para a palavra, quando nós olhamos, esse homem se prostra e fala, mestre, se tu quiseres, tu podes me tornar são. Mas o que moveu Jesus foi aquele homem, ele se derramar no meio de todo mundo, ele não ter vergonha no meio das pessoas, foi aquele homem, ele saber que ele era fraco, limitado e que Jesus poderia trazer o que ele precisava, que em Jesus tinha o que ele precisava, que Jesus precisava só dar uma palavra para que ele pudesse ser são. Aquele homem ele creu. A fé, ela move o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, se você tem algo ainda para acontecer na sua vida, se você ora para algo, se você espera que algo aconteça na sua vida, uma mudança, talvez uma porta que abra, talvez é uma legalidade que você deixou, que você espera que ela feche. Se você crê, Jesus pode fazer a diferença na sua vida, como fez na vida desse homem. Jesus desceu do monte e uma multidão o esperava, mas aquele homem se prostrou, aquele homem se derramou. A Bíblia fala que ele
se jogou no chão, em sinal de prostração, sabe? Em sinal de rendição, em sinal de, perdi, me rendi, eu não tenho mais nada, boca no pó. E ele começou então a clamar por Jesus. E Jesus, movido de íntima compaixão, ele disse a Jesus: Jesus, se tu quiseres. Mas Jesus olha para ele e fala assim: eu quero. E Jesus tocou nele. Sabe o que é interessante? Quando nós voltamos para trás, eu falando de Levíticos 13, 14, vai falar da lepra, contando as instruções que Deus dava a Moisés para tratar com as pessoas de suspeita de lepra e com lepra. A lepra naquele tempo era uma doença contagiosa. A lepra naquele tempo era uma doença que as pessoas tinham que ficar excluídas, tinham que ficar muitas vezes em cavernas, em outros arraiais, não poderiam ficar nas suas tendas, não poderia ficar no meio da sua família. E quando nós olhamos muitas vezes nos dias a lepra, muitas vezes ela deixa as pessoas, um dos sinais, a pessoa perde a sensibilidade. Muitas vezes a pessoa que está com sintoma da lepra, ela vai mexer com o fogão, ela queima e não percebe. E quando nós olhamos, comparamos a lepra com o pecado também deixa as pessoas insensíveis. O pecado faz com que as pessoas ficam excluídas. As próprias pessoas, quando elas estão em pecado, ela começa a se excluir, ela começa a se afastar dos outros. E muitas vezes começa a colocar culpa em um, culpa em outro, porque ela não quer enxergar a sua culpa. Ela não quer enxergar, na verdade, que ela que precisa de mudança. Ela não quer enxergar, na verdade, que ela que precisa tirar a venda dos seus olhos, né? O pecado e a lepra, nós fazemos uma comparação aqui agora, é parecido. Porque o pecado, a lepra deixa insensível. O pecado também deixa a pessoa insensível. Porque a princípio ela vai pecando e ela começa talvez se sentir mal no começo, mas com o tempo, envolvido com as situações do pecado, muitas vezes cada vez mais afundado no pecado, ela vai ficando insensível. Começa a muitas vezes desacreditar que Deus, ele é justiça, que um dia vai vir um juízo sobre aquele erro, que um dia vai vir um juízo sobre aquele pecado. E como nós já compartilhamos em outras palavras, a própria palavra do Senhor diz que ao homem, ele tem o direito de viver uma só vez, e que a partir daquele dia que ele morrer, virá aí o juízo. Todos nós passaremos por um juízo. Pobre, rico, bonito, feio, cristão, não cristão, todos nós passaremos por um juízo. E quando nós voltamos para essa palavra, o pecado deixa as pessoas insensíveis, como a lepra faz. A palavra do Senhor diz que o Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, vai dizer que aquele homem estava encoberto de lepra. Estava todo tomado. Quantas vezes nós olhamos para pessoas que ela está, muitas vezes, toda contaminada pelo pecado. E a primeira coisa que a pessoa ela procura é reclusão, é ficar excluído dos outros. Quantas vezes nós olhamos para pessoas que nós ainda tentamos levar a palavra, e ela até diz para a gente: eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu estou fazendo isso e isso de errado, mas ela não tem muitas vezes forças, porque o pecado deixa a pessoa limitada, o pecado trava as pessoas, o pecado muitas vezes bloqueia as pessoas a ter uma reação de mudança, uma reação para que ela possa sair daquele estado de, muitas vezes, de adormecimento. Ela está vendo que precisa mudar, ela está vendo que aquilo ali muitas vezes está atrapalhando a vida dela, mas ela não tem ação para mudar. O pecado muitas vezes é aquele que ele nos envolve, e aí muitas vezes do envolver a gente lembra que muitas vezes o meio que a gente está, ele favorece. Porque quando nós olhamos para as pessoas que tinham lepra, ela não poderia ficar na sua casa, ela tinha que ficar em um lugar excluído. O pecado nos faz ficar excluído das pessoas. E muitas vezes a palavra do Senhor diz que um abismo atrai outro abismo. Quantas vezes nós estamos em pecado e a gente vê pessoas que estão em pecado e que ela própria fala: já fiz isso, então vou fazer mais isso e aquilo. Ela não se preocupa, né? Já fiz isso e isso de errado, não tem importância mais. Tem.
Porque a própria palavra do Senhor diz que um abismo atrai outro abismo. Muitas vezes, quando nós erramos, é tempo de voltar rapidamente, pedir perdão, arrepender do pecado, voltar para o Senhor. Mas o pecado, muitas vezes, envolve as pessoas e coloca na pessoa um sentimento de não querer voltar, de não querer arrepender, de achar que Deus não vai perdoar, que Deus não ama mais. E aí muitas vezes as pessoas começam a ficar doentes nos seus lares. O Salmo 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores. É essa roda, muitas vezes, que muitas pessoas acabam se envolvendo. Não tem importância não, é só meu amigo, são só meus amigos. E aí daqui a pouco, de estar envolvido com as pessoas erradas, a gente acaba fazendo as coisas erradas. Por isso muitas vezes nós temos que evitar. O pecado, muitas vezes, da mesma forma, a lepra, um dos sintomas da lepra é que ela começava a desfazer as articulações das pessoas, né? As cartilagens das pessoas, né? Começa pelo nariz, muitas vezes pela boca, muitas vezes pela orelha, os dedos. Muitas vezes a pessoa ela vai perdendo, né, uma parte dos seus membros. E quando nós olhamos para o pecado também, ele nos deixa marcas, né? Quantas pessoas a gente conhece que tem lepra ou que hoje já faz tratamento? Nós moramos aqui próximo à colônia de Santa Isabel, que tem pessoas ainda que hoje está controlado, mas que tem o vírus da hanseníase, que é a lepra, mas que elas são mutiladas, né? Muito é o nariz, são os dedos. Tem as marcas da lepra na vida dela. O pecado também, da mesma forma, ele deixa marca na vida das pessoas. O pecado muitas vezes ele mutila as pessoas. O pecado muitas vezes deixa marcas profundas, marcas na alma, marcas físicas, que muitas vezes a pessoa ela olha e fala, são marcas irreparáveis. Mas existe um Deus que ele pode curar também essas marcas, como ele curou a lepra. O próprio Jesus curou a lepra. Ele pode curar aquele que muitas vezes está sendo mutilado pelo pecado. A lepra, um dos sintomas da lepra também, é que ela cheira mal, porque ela começa a deteriorar a pele da pessoa, deteriorar as cartilagens das pessoas. A lepra, quando a pessoa está ali, como diz Lucas, uma pessoa tomada pela lepra, com o corpo coberto de lepra, essa pessoa, o corpo dela cheira mal. E aí, quando nós vamos olhar, o pecado também ele cheira mal. Ele cheira mal ao nariz do nosso Deus, às narinas do nosso Deus, né? E o próprio Senhor diz que muitas vezes ele está a ponto de vomitar aquele que está envolvido com o pecado e que não reconhece. Aquele que está em cima do muro e que não reconhece. Aquele que está em cima do muro é aquele que fica para lá, eu peco aqui, eu peco ali, eu vou para a igreja, eu fico ali em cima do muro. E o Senhor diz, estou a ponto de te vomitar. Porque a sua prática muitas vezes te deixa bonito, muitas vezes a sua aparência está boa, mas o cheiro me cheira mal as minhas narinas. A lepra, muitas vezes, ela é incurável. A lepra era, naquele tempo, uma enfermidade que era para a morte. Quantas pessoas morreram por causa da lepra? E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Devemos entender que da mesma forma que a lepra matava naquele tempo, que a lepra era algo abominável, que a lepra era algo que excluía as pessoas, o pecado da mesma forma. O pecado nos faz ficar excluídos, excluído do meio dos filhos de Deus, excluído do meio daqueles que vão morar no céu. O pecado muitas vezes nos faz nos esconder. Foi o que aconteceu com Adão. Ele, no momento que ele viu que ele estava em pecado, que ele transgrediu, ele se escondeu. Somos nós que corremos de Deus quando nós estamos em pecado. Os irmãos, é tempo de começarmos a olhar para dentro de nós. É tempo de começar a olhar para dentro de nós que como nesse tempo a lepra era incurável e a lepra matava, o pecado também leva.
Existe uma cura para o pecado, porque o pecado ele mata. Porque o pecado, a própria palavra do Senhor diz que o salário do pecado, o ganho do pecado, a recompensa do pecado é a morte. E morte sem Deus, e morte sem Deus, e morte sem estar no caminho da salvação que é Cristo, meus irmãos, é morrer e ir para o inferno. Não tem três lados, não tem outro lugar, não tem repescagem depois que morreu. O tempo de arrepender dos pecados é agora. O tempo de arrepender dos pecados e endireitar nossos caminhos é o hoje. Porque depois que morreu, acabou. Talvez a gente não saiba como é que vai ser o nosso dia de amanhã. Talvez o dia para você é hoje. Para você arrepender dos seus maus caminhos. Talvez é tempo agora de olhar, fazer uma autoanálise da nossa vida. Como nós estamos cuidando da nossa família, da nossa casa. Como está sendo, né? Esses dias com você e dentro do seu lar. Está sendo um lar de paz com todo mundo? Ou um lar de intrigas? Ou um lar de pessoas que não se comunicam? Ou um lar de pessoas que muitas vezes ficam uma semana, 2 semanas, 3, um mês, 2, 3 meses sem conversar? Marido e mulher sem conversar? Pais e filhos sem conversar? Muitas pessoas acham que o melhor caminho é não conversar. E muitas vezes problemas mal resolvidos dentro do lar. Acontece igual aconteceu na família de Davi. O rei Davi já era rei. Ele teve um problema com os filhos. Ele não quis resolver. Isso foi gerando um filho matar outro. Foi gerando uma intriga, uma confusão dentro de casa. Até o próprio filho perseguir ele também. Porque ele não quis sentar para conversar. Meus irmãos, a todo momento, vamos aproveitar esse tempo que estamos em família. Vamos orar. Vamos buscar a face do nosso Deus, vamos comunicar uns com os outros, vamos criar situações para estarmos em família, assistir um filme em família, assistir talvez um programa que envolva todo mundo, brincadeiras que envolvam todo mundo. Todos os dias nós estamos fazendo, às 19 horas, né, o nosso culto no grupo. E é tão interessante quando nós olhamos, eu ouço aqui cada mensagem que os irmãos enviam, porque o que nós temos feito? A gente lança um hino e todos vão cantando aquele hino. Então é tão interessante quando nós olhamos e ouvimos a voz do pai, ouvimos a voz da mãe, ouvimos a voz das crianças. Isso edifica, isso move o coração de Deus, que mesmo separado por corpos, nós estamos unidos em espírito. Meus irmãos, é tempo de voltar para o Pai. É tempo de nos prostrar, de nos jogar como esse homem que estava coberto de lepra, como esse homem que estava afastado, porque não poderia ficar no arraial, não poderia ficar junto dos seus. Era obrigatório ficar fora do arraial, ele não poderia voltar para sua tenda. E é muitas vezes quando nós perdemos, muitas vezes, quando nós perdemos, é aí que vai dar o valor, é aí que vai sentir falta. Quantas pessoas hoje estão sentindo falta? Não, meu trabalho era tão ruim, meu chefe era tão ruim, mas eu estou sentindo falta do meu chefe. A escola é tão ruim, levantar cedo para estudar, mas eu estou sentindo falta da minha escola. Há tantas coisas que nós perdemos em decorrência disso. E quantas pessoas hoje estão lamentando porque perdeu? Meus irmãos, mas o Senhor tem criado esse momento, tem favorecido que esse momento acontecesse, para que você pudesse voltar para a sua casa, voltar para a sua família, voltar para os seus. É tempo de pedir perdão, é tempo de arrepender, é tempo de chamar Cristo de mestre, de se prostrar nos pés dele e saber que se nós queremos que algo aconteça na nossa vida, é Ele, é dele e é por Ele que vai vir. E nós possamos reconhecer que é dele. Aquele homem, ele se prostrou e adorou e falou: mestre, se tu quiseres. Ele não pressionou Jesus: Senhor, você tem que fazer isso agora na minha vida. Não, ele sabia, entendido um pouco da palavra, eu creio, que ele sabia que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo na minha vida e na sua vida. E o tempo agora que o Senhor está proporcionando é tempo de adoração. É tempo de voltar para o Pai. É tempo de fortalecermos na palavra, fortalecer o nosso espírito. Porque quando tudo isso passar, nós vamos voltar. E vamos voltar como um exército forte. E nós vamos guerrear em favor dos oprimidos, em favor dos menos favorecidos, em favor dos injustiçados.
Meus irmãos, em guerrear em favor dos menos favorecidos, eu quero te lembrar, não é tempo de esbanjar. Não é tempo de muitas vezes fazer extrapolias. Não é tempo, porque passando esse momento, vai vir um momento de crise no nosso país. Porque tem muitas pessoas que são autônomos, estão parados. Tem muitas pessoas que muitas vezes estão perdendo seus empregos, estão desempregados. E quando tudo voltar ao normal, vai ser o momento da igreja se levantar como intercessora e como ajudadora. Nós vamos interceder em oração, mas nós vamos precisar estar estruturado para ajudar também o outro, seja financeiro, seja com alimento. A igreja é para isso. Então, meus irmãos, nós devemos ter essa consciência que pós essa crise do coronavírus, a igreja vai precisar se levantar como um organismo vivo que é, envolvente que é, e envolvido na comunidade que está inserida, para podermos ajudar os nossos. É tempo de nos voltar para dentro de nós, fortalecer o nosso espírito, fortalecermos na palavra, a palavra de Cristo, que vai se renovar cada dia para cada um de nós. E cada dia mais reconhecer que existe um Deus que fez todas as coisas e que Ele olha por nós e espera que nós possamos fazer o nosso melhor. E o nosso melhor para hoje é a adoração ao nosso Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você e pela sua família. Feche seus olhos. Eu quero orar por vocês agora. Grande Deus, eterno Pai, nesse momento, Pai, eu quero interceder por cada um dos meus irmãos que participam desse culto comigo, Senhor. Eu quero colocar, Pai, a vida deles no Teu altar. Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, é o hoje e será eternamente. Jesus, o Senhor mesmo, Pai, fez uma promessa para cada um de nós. A partir do momento que nós te recebemos como nosso único e verdadeiro caminho, o Senhor tem uma promessa conosco, que estará conosco até o final dos tempos. Senhor, eu te apresento os meus irmãos. Ó Pai, se tem alguém, Pai, no meio dos meus irmãos agora que está enfermo, ó Pai, leve a cura, Pai. Leva o renovo, leva a restauração. Pai, se tem alguém muitas vezes que está cansado, desanimado, Pai, triste, cabisbaixo, fortaleça, Pai. Fortaleça o ânimo desse, ó Pai, como o Senhor fez com Elisa, ó Pai, naquele tempo. Fortaleça eles, ó Pai. Sirva a eles, Pai, um banquete do fortalecimento. Fortaleça esse espírito, ó Pai. Jesus, se tem alguém, Pai, que muitas vezes o seu casamento está desgastado, ó Pai, a sua união muitas vezes, Pai, está muitas vezes abalada. Senhor, fortaleça esse casal, aumenta esse amor, ó Pai, aumenta, Pai, os laços, ó Pai, que vai trazer intimidade, que vai trazer relacionamento, que vai aumentar esse amor, Pai, aumenta a chama, Pai, que aquece essa relação. Senhor, vai de conta para cada uma das crianças, ó Pai. Muitas vezes sabemos, ó Pai, que é tempo de ficar excluídos, é tempo de ficar cada um nos seus lares. E isso tem provocado inquietação nas crianças, ó Pai, que muitas vezes são hormônios demais. Mas ajude, ó Pai, os pais a ter, Pai, a orientação do Senhor, a buscar estratégia, ó Pai, para trazer paz para os seus lares. Senhor, seja com as crianças, seja com os jovens, seja com os nossos idosos, ó Pai, com cada um deles, Pai. Fortaleça, Pai, cada um dos meus irmãos, Pai. Fortaleça, Pai, o espírito. Fortaleça a imunidade de cada um, para que esse vírus não se achegue. Ó Pai, a Tua palavra diz, Pai, que praga alguma chegará à nossa tenda. E eu profetizo, Pai, sobre meus irmãos, que praga alguma chegará na tenda deles. Praga alguma chegará na sua casa, meu irmão. Se você crê, é isso, a palavra do Senhor fala, se você crê, você verá. Verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus na sua casa. Verás a glória de Deus no seu relacionamento. Verás a glória de Deus nas suas finanças. Verás a glória de Deus na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Busque cada dia mais fortalecer o seu espírito. Busque cada dia mais a presença do Senhor no seu lar. Porque no Salmo 128 diz, o homem que teme ao Senhor, ele será bem sucedido, a sua casa, a sua esposa, seus filhos, em tudo ele irá bem. O temor ao Senhor é princípio sobre todas as coisas. Que o Senhor te abençoe,
que o Senhor te guarde e que cada dia mais nós possamos estar fortalecendo o nosso espírito para sair desse momento de crise como um exército, o exército do Senhor. E eu te espero para juntos nós podermos guerrear em nome do Pai, guerrear em nome do Filho e guerrear em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Receba as bênçãos do Senhor na sua casa.